E aí, gente? Muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira edição do Café com Palavra. Então, você que está chegando aí, já manda aí um bom dia para a gente iniciar com energia. E você que está assistindo essa live gravada, essa live salva, você que está acompanhando aí, bora para cima. Essa é a primeira edição do nosso Café com Palavra. Então, vamos para cima. Antes da gente iniciar a live de hoje, é o seguinte, qual que é o nosso lema? É café na mão, Bíblia na mesa e um coração aberto para receber algo dos céus, tá? Esse é o nosso lema, Bíblia na mesa, café na mão e um coração aberto para receber algo dos céus. A Bíblia está aqui. O café tá aqui e o coração tá aberto para entregar e para receber algo dos céus aqui pra gente. Show de bola? Bom dia Karina, bom dia Jamila, bom dia Luana, bom dia Márcia. Bora pra cima, bora tocar o terror. Seguinte, turma, qual que vai ser o intuito disso tudo aqui? Antes da gente iniciar, hoje a gente vai falar sobre o poder das marcas. Mas antes da gente iniciar, eu quero dar alguns avisos, tá? Alguns avisos super importantes para vocês que vão começar a acompanhar aqui as lives. E o primeiro aviso é a explicação do café com palavra. Por que café com palavra? Eu criei esse movimento para que a gente possa ter um momento na parte da manhã. Por que 6 da manhã, João? Para a gente já trabalhar toda a nossa esfera, o espírito, a alma e o corpo. A gente acordando 6 da manhã é um horário que, quase ninguém está acordado. É um horário onde você está consumindo, absorvendo coisas que realmente importam, que é as coisas do reino, as coisas dos céus. Então, esse café com palavra é o café e o palavra. Porque palavra não é só da Bíblia que eu estou dizendo. A palavra que eu estou dizendo é palavra. Sabe por quê? Se você pegar em Gênesis 1, no princípio de tudo, na criação de todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, ou seja, tudo iniciou com uma palavra. Tudo começou com uma única palavra. Então, a palavra tem o poder. A palavra tem o poder de criar e de destruir. Provérbios está escrito que a sua língua carrega o poder de vida e da morte. Ou seja, a palavra tem poder. Deixa eu só avisar o povo que a gente está ao vivo. Estamos ao vivo. E a palavra ela tem poder. Então o intuito dessas lives aqui é justamente a gente trabalhar isso. É a gente começar profetizando o nosso dia. É a gente começar o nosso dia lançando palavras de vida. Lançando palavras que vão perpetuar não só pelo nosso dia, mas pela nossa semana, pelo nosso mês, pelo nosso ano. Porque você viu, em Gênesis 1, a criação de todas as coisas foi com uma palavra que Deus liberou. Provérbios está escrito que a língua tem poder de vida e da morte. Então, o poder está na língua, na palavra. Então, por isso, café com palavra. Fechou? Outro aviso. O que é esse movimento café com palavra? Não é só sobre assistir uma live. Não é só sobre acordar às 6 e 7 da manhã e vir aqui assistir uma live. Não é só sobre isso. É sobre você participar, é sobre você pertencer de um movimento, de algo maior. De algo que vai trabalhar seu espírito, sua alma e seu corpo. Não é só simplesmente você acordar aqui e assistir. Não, é você pertencer. Então eu já te dou outro aviso. Se algo mexeu com você, comenta. Se algo mexeu com você, compartilha aqui. Se algo mexeu com você, tira, print, posta. Compartilha com alguém o que você sentiu. Porque assim a gente consegue levar a palavra mais para frente. Entende? Então eu já te convido, você que está aí, participe, se sinta pertencente a isso, seja livre aqui,
Fale o que você quiser, mande o que você quiser, mande para quem você quiser, compartilhe para quem você quiser, fale aqui o que você quiser, você é livre aqui, fechou? Então, falando nisso, se você tá aqui ainda comigo, já manda que tô vivo, manda tô vivo. Mais 2 avisos. Eu tenho 2 grupos no WhatsApp, tá? Um grupo é a minha comunidade, que é chamada de Jornada do Despertar. E nessa comunidade, um grupo no WhatsApp, onde eu vou mandar todos os complementos da live. Ou seja, vai ter a live aqui, a live vai ficar salva no YouTube, beleza? No meu YouTube. E vai ter um material complementar. Vai ter todo o resumo da live. Fala, Aguinaldo, bom dia. Vai ter todo o resumo da live para você assistir, para você ler tarefas nesse resumo. É um material complementar que vai ser enviado nesse grupo, que é a minha comunidade de crescimento, fechou? E tem outro grupo, que é o grupo de crescimento, que é meu e do André, que a gente criou justamente para gerar valor na vida das pessoas. Enfim, dei todos os avisos que tinha para dar. Agora vamos para cima. Vamos para cima. Assim como todo movimento, ele começa e vai tomando forma. Fechou? Então eu conto com a sua ajuda para ajudar isso a tomar forma. Compartilhe, chama sua família, seus amigos, fale que, sei lá, só manda que a pessoa vai entrar aqui e vai ser tocada em nome de Jesus. Bora pra cima, falar sobre o poder das marcas. Antes, quero que você estenda suas mãos aí, feche seus olhos, vamos conectar aqui com Deus, vamos orar, para que não possa ser só uma simples live, um simples falar aqui sobre algo, mas que possa ser transformador, tanto para mim quanto para você. Fechou? Feche seus olhos aí, estenda suas mãos e vamos agradecer. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado por esse dia, obrigado pelas pessoas que estão aqui, pelos corações, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por nos fazer entender, por nos mostrar esse chamado, Pai, de despertar, de mover, e que não seja simplesmente uma live, não seja simplesmente eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de nós. Que seja o Teu Espírito Santo tocando a mim, tocando as pessoas que estão do outro lado dessa tela, que não seja simplesmente um movimento, uma live, mas que seja algo maior, que seja algo para glorificar o Teu nome, que seja algo para glorificar o Senhor, Pai. Então nós entregamos nas Tuas mãos essa live, nós entregamos nas Tuas mãos tudo que vai ser falado aqui, e nós te pedimos, fale conosco e entregue aquilo que o Senhor tem para entregar para a gente. Em nome de Jesus, amém. Bora! Seguinte, o poder das marcas. O que é o poder das marcas, gente? Como o próprio nome já diz, marca. Marca é algo que aconteceu com você e te marcou. Então, o poder das marcas, você vai ver aqui que não é sobre que aquilo que te feriu no passado, aquilo que aconteceu com você no passado, não foi simplesmente uma marca, um trauma, uma ferida, algo que você viveu, mas é algo maior. Você vai ver hoje aqui e eu sou testemunho vivo disso. Eu vou contar aqui para vocês. Então é o seguinte, aquilo que te feriu, aquilo que te marcou, foi necessário acontecer para que hoje, você curado e curada em Cristo, você possa testemunhar da glória dele. Como assim? Todo aquele que foi marcado tem poder para marcar. Todo aquele que foi ferido e curado dessa ferida tem um testemunho para compartilhar e curar outras pessoas. Então é que o nome do meu livro é Curado para Curar. Como assim? Deus, ele usa as nossas crises e adversidades para cumprir o propósito dele na nossa vida. Então, o poder das marcas é você entender que aquilo que você viveu, os seus traumas, as feridas que você passou no seu passado, as marcas que você foi marcado, tanto pelas pessoas, tanto pelos seus próprios erros, tanto por algo externo que aconteceu, toda a adversidade, toda a crise, tudo aquilo que te feriu, que te marcou fortemente, não foi simplesmente uma marca que aconteceu na sua vida e acabou, não.
essa marca, essa ferida, esse trauma, aquilo que aconteceu com você, foi necessário acontecer para que você entendesse nessa live aqui que o poder de Jesus cura e que depois dessa cura você se torna um testemunho da glória dele, para que você possa falar e ministrar e atingir outras pessoas por isso. Como assim? Eu vou contar o meu testemunho aqui. O que acontece? Deixa eu fechar aqui a janela. Com 8 anos de idade, eu fui marcado, eu fui ferido com a separação dos meus pais. Foi uma marca, foi um trauma, foi algo forte, foi uma ferida em mim. E o que acontece? Essa ferida despertou vários outros braços, que foi, eu passei pelo toque, ansiedade, síndrome do pânico, bebida, experimentei droga, festa. Então, essa marca lá no início, nos 8 anos de idade, me gerou várias outras marcas. Então você pode ter passado por um trauma aí com seus pais. Você pode ter passado por um trauma no seu relacionamento, por uma ferida, por uma marca no seu relacionamento, uma marca com um amigo seu, com uma amizade sua. Às vezes uma marca que você mesmo criou, um erro que você cometeu, isso ficou marcado em você, e essa marca que foi um trauma gerou vários outros braços negativos. Você pode, às vezes, por causa de um erro, ter ido para um lugar que não era para ir e aconteceu algo ruim. Então, o que acontece? Eu fui marcado com 8 anos de idade, certo? E essa marca foi tão forte que tirou a minha voz, entre aspas. Por quê? Porque eu fiquei acuado, eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha, eu fiquei tímido, eu fiquei com medo de expor a minha voz, eu fiquei com medo de expor aquilo que tinha no meu coração. E eu não conseguia apresentar trabalho de escola, eu não conseguia, até no amigo oculto de família, eu não conseguia, eu até conseguia, mas eu sentia muita vergonha de ir na frente e falar quem eu tirei. Então o que acontece? Aquilo que acontece com você é muito extraordinário. Se liga. E aí eu tinha muito medo das coisas. Eu tinha medo de falar. Eu não conseguia apresentar trabalho. Eu tinha dificuldade em ir no amigo oculto de família e falar no meio de todo mundo quem foi que eu tirei no amigo oculto. Eu tinha dificuldade em expor, porque eu ficava com medo da opinião das pessoas, eu ficava com medo do julgamento das pessoas, eu ficava com medo sempre me acuando em vez de me expor, com medo de ser rejeitado, com medo de ser abandonado mais uma vez. Porque não sei se você sabe, mas a criança, antes dos 12 anos de idade, quando acontece algo forte, principalmente uma separação dos pais, o que a criança entende? Rejeição e abandono. Então, essa marca foi tão forte que ao longo da minha vida eu fui me protegendo da rejeição e do abandono. Tanto é que oportunidades eu perdi porque eu rejeitei primeiro antes de ser rejeitado por aquilo. Por exemplo, eu tinha tudo para ser um atleta de futebol. Só que antes de eu ser atleta de futebol, eu rejeitei aquilo e abandonei o futebol. Por quê? Porque eu tinha medo de chegar lá na frente e ser rejeitado e abandonado pelo futebol. Ou seja, toda pessoa que foi rejeitada e abandonada um dia, ela tende a rejeitar e abandonar antes. Então, esse pode ser um dos motivos de você não terminar tudo aquilo que você começa. Esse é um dos motivos de você não terminar aquele livro que você começa. Esse é um dos motivos de você não conseguir prolongar, não conseguir ser persistente naquilo que você determinou fazer. Porque lá na sua infância você foi ferido, abandonado, machucado, abandonado. E aí você sempre abandona as coisas primeiro. Você sempre sai das coisas primeiro. E foi assim na minha vida. Perdi diversas oportunidades por conta disso, até eu entender, até Jesus me encontrar. Aí eu perdi essa oportunidade de futebol, aí eu perdi a oportunidade de falar, de expor aquilo que tinha aqui dentro, com medo. E aí, no dia 12 de outubro de 2023, Jesus me encontrou. E nesse dia, eu comecei um processo de cura dentro de mim. Jesus começou um processo de cura dentro de mim. E eu comecei a passar por um processo. Então teve a marca. Logo, essa marca,
eu passei por um processo e estou passando por ele até hoje. Um processo de cura, um processo de rompimento, de quebra de correntes, um processo de quebra de marcas, um processo de essas marcas começarem a ser testemunho. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Se antes eu não conseguia falar no trabalho escolar, se antes eu não conseguia falar quem eu tirei no nome do culto de família, se antes eu tinha muita vergonha, muita timidez, necessidade de aprovação, necessidade de aceitação, agora, se eu estou aqui fazendo uma live, se eu estou fazendo uma palestra, isso não tem nada a ver comigo. Isso é a prova que o poder de uma marca tem. Então aquilo que você foi tão ferido na sua vida, aquilo que você foi tão marcado na sua vida, aquilo que você foi tão machucado na sua vida, na verdade é uma autoridade. Todo aquele que foi marcado tem autoridade, tá? Todo aquele que foi marcado tem autoridade. E essa autoridade precisa fluir como um transbordo, que é o que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá, recapitulando aqui. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão vivos? Manda aí, tô vivo. Todo mundo tá na live aí, manda, tô vivo aqui. Eita, cara, molhei tudo aqui. Manda, tô vivo aí. Se vocês estão comigo, lembra que vocês são livres. Manda o que vocês quiserem. Só manda que tô vivo pra eu saber que vocês estão me acompanhando. Então é o seguinte, toda marca carrega uma autoridade. Então se você foi marcado no seu relacionamento, se você sofreu algo no seu relacionamento, na sua família, com seus amigos, essa marca carrega uma autoridade, porque você já viveu aquilo, você já passou aquilo. Hoje, se uma pessoa que passa pelo toque, pela ansiedade, pelo pânico, hoje uma pessoa que sofreu com a separação dos pais, hoje uma pessoa que sofreu com aquilo que um dia eu sofri, eu, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu tenho, não poder, mas eu tenho autoridade para ajudar essa pessoa, para falar com essa pessoa e essa pessoa ser tocada por aquilo que eu vivi. E eu fui curado através do poder de Jesus. Então, entenda algo. Se algum dia você viveu algo na sua vida, se algum dia você foi marcado, ferido, machucado, abandonado, rejeitado, fique em paz. Fique em paz. Deixa Jesus te encontrar, entrega para Ele todas as suas marcas, todas as suas feridas, tudo aquilo que tá te paralisando, sabe? Entrega isso para Ele. Entrega. Que aí Ele vai te fazer passar por um processo de cura. E tudo aquilo que um dia foi marca, tudo aquilo que um dia foi ferido, tudo aquilo que um dia foi abandono, tudo aquilo que um dia foi rejeição, hoje se torna autoridade para que você, através de Jesus, possa fazer transformação na vida das pessoas, possa ser testemunho vivo, possa falar. Porque toda marca carrega uma autoridade. Toda autoridade precisa fluir como transbordo. Precisa fluir. Então, já é um ponto. Não retenha. Flua. Ontem no culto, lá na Lagoinha, aconteceu algo... Eu nem gosto de ficar contando essas coisas, mas eu tava na hora da adoração lá do louvor. E aí... tinha um casal assim do meu lado, do meu lado não, na minha frente, e eu senti de entregar uma mensagem pro cara que tava do lado, só que eu fiquei retendo com nervoso, com medo de ele chegar e tudo mais, e eu fiz o seguinte, falei, Senhor, se for para eu falar com ele, na hora do louvor, que eu sinta essa mesma coisa que eu tô sentindo, é algo que eu não sei explicar, é diferente. E aí, eu retendo aquilo, quando o André Fernandes, ele subiu no palco para ministrar, uma das primeiras coisas que ele falou no microfone foi, não retenha, deixe fluir. Cara, na hora que ele falou isso, eu falei, pronto. Aí, na hora do louvor, eu senti de novo e entreguei o que tinha para entregar para ele. E aquilo pode ter mudado, pode ter transformado, era o que talvez ele precisava. Teve outro testemunho que o rapaz que aconteceu, ele falou pra gente contar isso, pra testemunhar da glória de Deus, foi que a gente estava ajudando um amigo na mudança dele, lá embaixo no condomínio, e aí a gente estava cheio de coisa assim no meio da rua assim, e passou um cara
fumando cigarro, passou com raiva, com o olho todo vermelho, no meio da gente assim, rápido. E na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, tem uma coisa estranha. Eu até falei com a galera, pô, esquisito aqui. E aí, 2 amigos foram embora, ficou eu e mais 2. A gente, se eu não me engano, tinha acabado de chegar da igreja, se eu não me engano. E ele sentou no ponto de ônibus e começou a chorar. Aí eu falei com um amigo meu assim, cara, vamos lá, né? Vamos lá. E aí a gente ficou meio assim, e aí a gente foi. Chegou lá, o Arthur, que é um amigo meu aqui, ele deu um abraço nele e o cara começou a chorar. E a gente foi falando do que Deus, eu falei do que Deus fez na minha vida. Ele já era cristão, só que estava um pouco afastado. E aí a gente foi falando, o Arthur foi entregando coisas para ele e o cara começou a chorar. E no final a gente fez uma oração, foi muito louco que nessa oração a gente fez uma roda para orar e na hora que a gente estava orando, começou um funk do outro lado da rua. Então pensa na loucura que foi, isso no meio da rua. E a gente orou, o cara chorou, o cara pagou o cigarro e ele falou assim pra gente depois no final: eu vi que isso não foi ego de vocês, isso foi genuíno e pode testemunhar isso, pode usar isso como testemunho. Ele falou assim, porque eu estava indo agora comprar droga para voltar para as drogas. E na hora que ele falou isso, cara, eu só sei que eu abri um sorriso tão grande e eu falei, cara, é sobre isso que a gente foi chamado para fazer isso. A gente foi chamado para ser luz no mundo, para ser o sal da terra. A gente foi chamado para ser cabeça e não para ser cauda. A gente foi chamado para fazer grandes obras. A gente foi chamado para ter uma vida e vida em abundância. A gente foi chamado para carregar a autoridade e fazer isso. Orar e ajudar e transformar através do poder do Espírito Santo. Através daquilo que Jesus fez por nós. Então, esses são testemunhos que eu não conto para a minha glória, longe disso, para o meu ego, para o meu orgulho. Não, eu conto isso para testemunhar da glória de Deus na minha vida, na vida das pessoas. E eu que um dia fui marcado, fui ferido, fui machucado, fui rejeitado, fui abandonado. Passei por diversas coisas, toque, ansiedade, pânico, bebida, festa, droga. Estava perdido, frustrado, não sabia o que fazer, falta de clareza. Hoje, tá aqui, o testemunho está vivo aqui. Então isso é uma esperança para você. Para você que um dia foi marcado, machucado, ferido, abandonado, rejeitado. Fique em paz, isso é a autoridade que você carrega agora. Para que depois que Jesus te curar, preste atenção. Porque todo aquele que foi, olha isso aqui. Todo aquele que foi machucado e ferido, se ele não passar por um processo de cura e querer transbordar antes do processo, ele acaba machucando outras pessoas. Então, nós precisamos passar primeiro por um processo de cura, para que depois começamos a fluir e a transbordar da glória de Deus na nossa vida. Então, muita gente fica presa no passado por conta disso. Por conta das marcas, por conta das feridas, a pessoa fica presa no passado. Então, você precisa entender que Deus faz novas todas as coisas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então esqueça o passado, esqueça o que já foi, esqueça as feridas, esqueça as marcas, esqueça as glórias antigas, porque Deus tem algo novo pra gente. Sabe, tem gente que fica preso no passado, é uma prisão. Tem o passado, tem o presente, tem o futuro. O passado, se a gente fica muito preso nele, a gente começa a ficar depressivo. Se a gente fica muito no futuro, a gente começa a ficar ansioso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o passado apenas como uma biblioteca. Apenas como um retrovisor que você olha ali e você enxerga. Caraca, eu passei por isso, eu fiz isso, Deus fez isso, tá tudo certo. Mas eu entendo que o passado já foi, as feridas já foram, não tem como eu fazer nada por aquilo. As marcas já foi, não tem como eu mudar nada. Tudo que aconteceu no passado já aconteceu, não tem como eu fazer nada por aquilo. O que eu posso fazer é agora.
O que eu posso fazer é mudar o significado de algumas marcas. Então, por exemplo, dos significados que eu tinha sobre a separação dos meus pais foi, cara, eu enxergava como realmente abandono, rejeição, como algo muito negativo que aconteceu. Hoje, com outra cabeça, eu mudei o significado daquele acontecimento. Eu enxergo que aquilo precisava acontecer para eu ser quem eu sou hoje. Eu enxergo que aquilo precisava acontecer para que Deus manifestasse a sua glória na minha vida. Então é você mudar o significado. Esquece. Tem gente que fica preso até nas glórias antigas. Por exemplo, você teve um dia extraordinariamente bom ontem. Você teve um dia top ontem, maravilhoso. Tem gente que tem medo de não viver esse dia bom no hoje. Tem gente que tem medo de não viver esse dia bom no amanhã. Mas deixa eu te falar, cara, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, todo dia tem renovo para você, todo dia tem transformação para você, todo dia tem projeto, sonho, algo novo de Deus para você. Todo dia tem uma glória nova para você. Tá, você viveu um dia extraordinário ontem. Beleza. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado. Mas eu entendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu sei que o amanhã vai ser... O hoje, no caso, né? Que foi ontem. Mas o hoje vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Até então. Porque o amanhã vai ser melhor ainda. E aí você consegue viver nesse renovo. Você é renovado todos os dias. Você é curado todos os dias. Você é sarado todos os dias. Você é justificado todo dia. Perdoado todos os dias. Então é sobre você entender. Esquece aquilo que já foi. E eu até anotei aqui que o próprio Jesus, ele foi marcado, transpassado, ferido, para que a gente, nós, meros pecadores, possamos ter a marca da promessa de Jesus. Fala, Fábio, bom dia, meu irmão. Que horas é aí em Portugal? Então, o próprio Jesus, ele foi marcado para que a gente possa ser marcado. O próprio Jesus foi marcado para nos marcar. Jesus foi transpassado, foi ferido, foi marcado, foi rejeitado, para que a gente possa carregar a marca. José do Egito. Até anotei aqui o resumo da história dele. Que José era filho preferido de seu pai, Jacó, e isso despertou a inveja e ódio dos seus irmãos, ou seja, José do Egito. Olha só como é que isso conecta aqui com as marcas. José era o filho preferido de Jacó, seu pai, e isso despertou inveja e ódio dos seus irmãos. Olha que louco. E os seus irmãos, movidos pela raiva, venderam José como escravo para os mercadores que o levaram para o Egito. Ou seja, José era filho preferido de seu pai, Jacó, e isso causou inveja e ódio nos seus irmãos. Seus irmãos pegaram e venderam José para os mercadores que levaram José para o Egito. Aí no Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. E apesar das dificuldades, sua integridade e habilidades os levaram a ser promovido a administrador da casa de Potifar. E aí, José desenvolveu a habilidade de interpretar sonhos. E essa habilidade o levou à prisão, onde interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. E o copeiro lembrou-se do dom de José após interpretar os sonhos do faraó. E José foi libertado e nomeado governador do Egito, responsável por armazenar alimentos para os anos de fome que se seguiriam. E quando a fome atingiu Canaã, a família de José veio ao Egito para comprar alimentos. José, reconhecendo seus irmãos, revelou sua identidade e os perdoou, providenciando para que toda a sua família se mudasse para o Egito. Ou seja, José foi marcado, José foi ferido, José foi rejeitado, abandonado, José foi vendido pelos seus próprios irmãos.
E aí o que aconteceu? Essa marca que José teve, essa ferida que José teve, foi curada. José se tornou governador depois de ser escravo, se tornou governador, encontrou aqueles que feriram ele, encontrou aqueles que marcaram ele, encontrou e perdoou e ainda proveu. Ou seja, é a mesma coisa com a gente. Você foi ferido, você foi machucado, você foi rejeitado, abandonado. Talvez você passou por coisas que ninguém saiba. Talvez você passou por coisas que só você e Deus sabe? Talvez um relacionamento, uma família, um rompimento, alguma coisa te marcou muito. E você sofre com isso até hoje. Mas é para você entender que não importa aquilo que aconteceu, não importa a marca que você teve, não importa a ferida que você teve, é você entender que Jesus tem o poder de curar, Jesus tem o poder de transformar, e essa ferida virar autoridade, assim como José, e te levantar, te fazer um rei, te fazer um governador e governadora da sua casa, da sua cidade, de você mesmo. E essa marca virar autoridade, igual aconteceu com José, e ainda perdoar e prover na vida daqueles que o feriram. Então é assim na sua vida. Você pode ter passado por algo muito ruim. Pessoas podem ter te ferido. Mas para a glória de Deus, você é curada, curado, renovado, renovada. E agora você usa dessa autoridade que Deus te deu para que você possa fazer a diferença até naqueles que te feriram. É sobre isso, porque o verdadeiro amor, ele faz isso. José estava tomado por um verdadeiro amor, que é o de Cristo, que é o de Deus. José estava tomado por esse verdadeiro amor e ele poderia muito bem, quando os próprios irmãos que venderam ele chegasse perto dele ali, quando ele já era governador, ele poderia ter rejeitado novamente. Só que aí ele iria usar a mesma arma que o inimigo usou. Mas não, José provou do que o verdadeiro amor fez nele. E ele perdoou e proveu na vida dos irmãos da família. Então, não é sobre o que aconteceu lá atrás. Não é sobre a ferida, a marca que aconteceu lá atrás. É sobre você crer em um poder que pode te curar, que pode te transformar, que pode te renovar, que pode te fazer governador. Para você ter autoridade para curar, para transformar, tudo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 diz assim: O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e o porá sobre firmes alicerces. Ou seja, olha aqui, depois de terem sofrido, ou seja, durante pouco tempo. Então a gente entende que o sofrimento ele não dura a eternidade, o sofrimento não dura a vida inteira, o sofrimento dura pouco tempo. E Deus restaura, confirma e dá força para te colocar sobre firmes alicerces. Porque, se liga, pega aí duas pessoas, e essas duas pessoas, essas duas pessoas vão construir uma casa, tá? Um constrói uma casa em cima da areia, e sem alicerce, sem fundamento, e o outro constrói a casa com alicerce, com fundamento. Ambos vão conseguir construir a casa, ambos vão ficar felizes, ambos vão celebrar a construção, ambos vão viver nela. Mas qual que é a diferença? Quando bater o primeiro vento, quando bater a primeira crise, a primeira tempestade, a casa que não tinha alicerce, que foi construída na areia, vai cair. E a casa que foi construída no alicerce, no fundamento, vai permanecer. Então aquilo que te marcou, aquilo que te feriu, na verdade são alicerces, são fundamentos que estão te preparando para algo maior. São coisas que aconteceram na sua vida, feridas, machucados, coisas negativas que aconteceram com você, que na verdade são alicerces, fundamentos, para que você possa permanecer firme, porque você passou por coisas que te deixaram mais forte ainda, que Deus te deu mais força.
Então você está firmado no alicerce, no fundamento, que é Jesus. E aí ele começa a fazer a transformação na sua vida. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, deixa eu pegar aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, sobre o passado. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. Nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Então não é algo novo, é algo transformado. E eu declaro e profetizo na sua vida que você vai ser tão transformado, mas tão renovado, que a sua família, os seus amigos não vão te reconhecer mais. Não vão te reconhecer. Porque você vai ser tão transformado pela glória de Deus que você vai ser renovado. E aqueles que te conheciam há anos não vão te reconhecer mais. Porque você agora é nova criação. E as coisas antigas passou e surgem novas coisas. Surgem coisas novas. Está escrito. Então não fica preso naquilo que passou. Não fica preso naquilo que você viveu. Não fica preso nisso. Entrega para Deus. Descansa. E entende, tem esperança que vão surgir coisas novas. E aí, em Isaías 43, 18, 19. Pô, gente, não sou eu que estou dizendo não, velho. Tá escrito aqui, ó. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Cara, não sou eu que estou dizendo não, está escrito. Deus faz algo novo todo dia. Todo dia tem misericórdia nova, todo dia tem renovo, todo dia tem transformação, todo dia tem sonhos, todo dia tem algo novo de Deus para você. Só que a gente precisa conectar e receber, acessar isso. Porque tá para nós que somos filhos, que cremos que Deus ressuscitou e tudo aquilo, para nós que somos filhos, isso é herança, está disponível. Só que a gente tem que fazer o movimento para pegar. A gente tem que se posicionar, porque se a gente não se posiciona e fica esperando receber, não acontece. Deus espera um posicionamento nosso para que Ele possa entregar aquilo que Ele já tem preparado. O céu já está preparado algo para você. Já está preparado. Só que se a gente não se posicionar, se a gente não tomar uma posição, se a gente não tomar uma atitude, não acontece. A gente precisa se posicionar. Não é que Deus precisa que a gente se posicione para entregar. Ele entrega se a gente posicionar ou não. Mas é que Ele gosta de provar o coração. Ele gosta de provar a fé. E Ele prova da nossa fé quando a gente toma um posicionamento de fé. Quando a gente toma uma posição de fé. Quando a gente toma uma atitude de fé. E aí sim Ele faz, pô, esse aí tem fé. E aí Ele entrega. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado foi quando você era menino e menina. Agora que você é um homem e uma mulher, você é totalmente diferente. Então aquilo que aconteceu lá no seu passado, você tinha uma cabeça, você tinha uma mente que você não tem hoje. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Como foi dito aqui, esqueça aquilo que passou. Esqueça aquilo que você sofreu, esqueça as suas feridas, esqueça as suas marcas. Entenda que Deus transforma, Deus renova, Deus cura. Só que a gente precisa buscar. Está escrito, batei e abrir-se-vos-á. Procurais e achareis. Então a gente precisa bater, a gente precisa procurar, a gente precisa ir em busca, ir atrás. Entende? Que assim Deus faz a transformação e o renovo, mas está disponível para você. Fechou? Deixa eu ver se bateu o tempo aqui. Ixi, passou 40 minutos. Mas, gente, a próxima live a gente vai falar sobre o poder da entrega.
vai ser extraordinário. Vai ser na quarta-feira, tá? O poder da entrega. Poder da entrega. A gente vai falar na próxima quarta. E eu espero que você convide alguém para estar junto com a gente. Convida seu amigo, sua amiga, sua família. Convida todo mundo. Que eu tenho certeza que vai ser transformador. Eu tenho certeza absoluta. Fechou? Então, pra gente finalizar aqui, estenda as suas mãos, feche os seus olhos aí, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa transformação, por esse renovo. Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, hoje foi renovado em nós a Tua misericórdia. Hoje foi renovado, nós sentimos um renovo, nós sentimos uma transformação. E eu declaro na sua vida que você que está assistindo, eu que estou falando, eu declaro na sua vida que você vai ser tão curado, mas tão transformado que você vai ficar irreconhecível. Eu declaro que você é nova criação em Cristo. Eu declaro que você vai conquistar, você vai avançar, você vai prosperar, você não vai retroceder. E tudo aquilo que um dia foi marca, tudo aquilo que um dia foi ferida, tudo aquilo que um dia foi machucado, hoje se torna autoridade. Pelo poder no nome de Jesus, para você curar, para você transformar, para você mudar, para você avançar. Então eu declaro avanço, eu declaro alegria, eu declaro bom ânimo, eu declaro felicidade e não tristeza. Eu declaro coisas novas de Deus sobre você e as coisas velhas estão ficando para trás. Eu declaro uma mente aberta, eu declaro uma mente livre e não cativa. Todo aquele cativo preso no passado seja liberto agora. Tudo aquilo que um dia você passou, que te feriu, te machucou, você agora é livre. Você é livre para provar da glória de Deus. Então, seja livre, seja lavado, seja redimido, seja curado, em nome de Jesus. E que você possa sair daqui transformado, não do jeito que entrou, mas do jeito que Deus quer que você seja. Então, após finalizar essa live aqui, que você possa fazer testemunho disso que foi falado aqui hoje. Que você possa ser aquilo que Deus quer que você seja. Que você possa fazer aquilo que Deus quer que você faça. E que você possa ter aquilo que Deus quer que você tenha. Então que você possa ser renovado agora. Em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira a gente tá junto. Às 6 e 7 da manhã. Quarta-feira, então já convida alguém. Essa live vai ficar salva no YouTube, beleza? Eu vou mandar o link nos grupos, se você quiser assistir de novo, ou se você quiser mandar para alguém. Peço ajuda para mandar isso para todo mundo, para compartilhar para todo mundo. E eu vou deixar essa live salva no Instagram também, como primícia, como primeiro. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe vocês. Bíblia na mesa, cafezinho na mão e um coração aberto, para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para entregar. Já tá até frio. Mas fechou, gente. Tamo junto. Deus abençoe. É nóis.